de Saúde. Um informativo, mitos e realidades. Oferecimento do Instituto Pan-Americano da Visão, 3096-8000. E Animavit, clínica especializada no tratamento de dependência química. Fone 3434-1811. E como anunciado, durante todo o dia de hoje, o Guia de Saúde vai falar sobre arritmia cardíaca. Você sabe o que é arritmia cardíaca? Trata-se de uma alteração do ritmo normal do coração, produzindo frequências cardíacas rápidas, lentas ou irregulares. Quem está em nossos estúdios e veio aqui para conversar com o público CBN é o membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, coordenador local da Jornada de Atualização em Arritmias Cardíacas, Dr. Milton César Moura. Doutor, muito obrigado por comparecer aqui aos estúdios para conversar sobre este assunto que é muito importante. Bom dia, senhor. Bom dia, muito obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida com relação a esse tema. Lembrando ao ouvinte que pode sim mandar a sua pergunta aqui para o CBN Goiânia. Você pode mandar a sua pergunta por meio do e-mail cbngoiania@ojc.com.br. Pode interagir diretamente comigo aqui no estúdio por meio do twitter.com/CBN Goiânia, enviar também a sua pergunta ou ligar aqui no 3250-1124. Você deixa a sua pergunta com o Rafael ou 3250-1409. A Luciana está lá para te atender. Doutor, primeiramente, eu já fiz aqui uma pequena e breve introdução. O que é a arritmia cardíaca? Então, como você bem explicou bem no início, o nosso coração é o único órgão do corpo humano capaz de gerar os seus próprios batimentos. Ele cria um ritmo. Normalmente, essa frequência do nosso coração varia entre 60 a 90 batimentos por minuto. Quando nós temos uma alteração para mais desses batimentos, acima de 100 batimentos, nós chamamos isso de taquicardia, em que o coração acelera o seu ritmo. E quando ele bate inferior a 60 batimentos por minuto ou a 50 batimentos por minuto, nós temos a bradicardia, onde o coração tem um ritmo inferior à normalidade, né? E nós também podemos ter várias falhas nesse coração, sensações de batedeira, de palpitação, que criam desconforto no tórax e cria uma situação muito grande em que nós estudamos todos esses fenômenos relacionados ao ritmo do coração como arritmia cardíaca, um distúrbio do ritmo do coração. Quais são os sintomas? E existem sintomas para cada uma dessas especificidades? A grande maioria das arritmias, principalmente as taquicardias, o aceleramento do coração, a pessoa tem a sensação de batedeira, de palpitação. O coração está sempre acima do seu ritmo e incomoda. As pessoas podem sentir um suor frio, podem sentir sensação de dispneia, de falta de ar. E aquelas pessoas que têm bradicardia, o coração batendo abaixo do ritmo, podem ter tonturas, que a gente chama de lipotímias, podem até chegar a perder a consciência no fenômeno que a gente chama de síncope, né, que é o desmaio. O desmaio também. Uhum. E é o que realmente preocupa, porque esses sintomas podem estar escondendo algo mais grave. Pode ser alguma coisa simples, mas pode estar escondendo uma arritmia mais grave, com risco de morte súbita. Então, por isso que nós temos sempre essas campanhas de elucidação, de esclarecimento à população que tenham esses sintomas, que procurem o seu cardiologista de confiança para esclarecerem, para fazerem uma avaliação simples. Principalmente aqueles que estão numa vida sedentária e querem começar a fazer uma atividade física. Esses, obrigatoriamente, também devem fazer uma avaliação corriqueira, de rotina com o seu cardiologista, para ver se estão em condições e afastar essas possibilidades de arritmia antes de exercer uma atividade física regular. É possível que a pessoa tenha arritmia cardíaca e não saiba? Ela tem essa sudorese, essa sensação, ou até mesmo no caso da bradicardia, ter esta doença e não saber, e levando isso, achando que... Algumas vezes acontece isso sim, Bruno. Às vezes as pessoas acreditam que os seus sintomas sejam em outra área e as coisas acabam se confundindo. Tem muitas pessoas que têm, por exemplo, o síndrome do pânico, em que tem essa sensação do coração muito acelerado.
E às vezes ficam acreditando que os sintomas sejam em decorrência do seu distúrbio da ansiedade. Né? E às vezes não, às vezes ela tem um substrato, ela nasceu com um probleminha dentro do coração, um nervinho a mais dentro do coração e que está provocando os seus sintomas. Então sempre que tiver esses sintomas de palpitação, de batedeira, de tontura, sensação de desmaio, devem fazer uma avaliação do coração sim, principalmente para avaliar o seu ritmo do coração. E nós já temos perguntas aqui dos ouvintes, doutor. A Neide Ribeiro, do setor oeste. Ela diz que se sente incomodada por sentir um ritmo descompassado no coração. O especialista disse que o problema dela se chama extrasístole. Isso. Tá correto? Correto essa informação. E que ela não precisa preocupar. Ela quer saber se realmente ela não precisa se preocupar com isso. Essa avaliação das extrasístoles, que é um tipo de arritmia do coração, ela tem que ser avaliada através de um exame chamado Holter, para quantificar quantas extrasístoles ela está tendo num período de 24 horas. Normalmente, quando essa quantidade dessa arritmia, que são falhas, extrasístoles, o que são? São falhas no ritmo do coração. O coração bate normalmente no ritmo, de repente vem um batimento que não estava na programação. A pessoa sente como um tranco no coração, uma pontada. Às vezes isso é uma coisa benigna, que não traz consequências nenhuma. Frutos de uma alimentação rica em cafeína, né, que o café, alguns refrigerantes possuem, chás também, algumas substâncias utilizadas no tratamento antigripal, que fazem aparecer isso e não tem nenhum significado clínico importante. Então, claro que se o cardiologista avaliou, falou que as extrasístoles são uma quantidade pequena, realmente ela não precisa se preocupar. Se ela passou realmente por essa avaliação. Temos aqui a pergunta agora do Norberto Barbosa, do setor GAO. Quem tem prolapso de válvula mitral pode ter arritmia? Pode. O prolapso de válvula mitral, ele é uma alteração congênita dessa válvula, que a gente denomina de mitral. E algumas pessoas que a possuem, né, fazem com uma pequena irritação no coração e podem provocar essas extrasístoles que a gente comentou anteriormente, como pode ter essa sensação de palpitação, e tem que ser avaliado. Normalmente, o prolapso de válvula mitral, ele não traz também nenhuma consequência séria, desde que não haja uma degeneração dessa válvula. Então, a grande maioria das pessoas que têm prolapso de válvula mitral tem uma boa evolução clínica, convivem muito bem com esses sintomas e realmente não há necessidade de preocupações maiores. O ouvinte está bem informado, viu, doutor? Porque trazendo até alguns termos técnicos aqui que nos ajuda a entender um pouco desse problema. Eu ia entrar aqui já nessa questão, doutor. O Gabriel até me faz antecipar que é sobre a questão da atividade física. É a pergunta do Gabriel Filho, do bairro Feliz. Ele diz que tem arritmia cardíaca. Quais os cuidados que ele deve ter quando realiza atividades físicas que ele gosta tanto de fazer? Essa questão da arritmia com a atividade física tem que ser muito bem avaliada. Ele tem que ser, antes de ser liberado para a atividade física, ele tem que fazer alguns exames essenciais. Fazer um exame de teste ergométrico, fazer um exame de esteira, para ver qual que é o comportamento dessa arritmia diante de uma atividade física. Se ela vai se intensificar, se ela vai piorar, para a gente fazer uma estratificação, para ver se ele tem risco ou não de desenvolver algum sintoma mais sério, mais grave, durante a sua atividade física. Então, ele tem que passar realmente por uma avaliação, saber como é que é a função do seu coração, para ver se o coração está forte, se ele está enfraquecido, se não está. Então essas questões, elas são complexas e elas precisam de uma avaliação individual. Não tenho como fazer uma avaliação mais genérica, teria que ver cada caso, né? Mas eu acredito que antes dele fazer atividade física, ele deve ser submetido a essas avaliações. Se nessas avaliações virem que a arritmia dele tem um caráter benigno, ele está liberado para fazer atividade física. Lembrando que o ouvinte pode participar, enviar a sua pergunta aqui, ligar na nossa produção, 3250-1124 ou 3250-1409. Pode interagir comigo aqui também pelo twitter.com/cbngoiania ou mandar para o e-mail cbngoiania@ojc.com.br. Dr. Milton, nós vamos para um breve intervalo comercial e na sequência a gente continua aqui com o Guia de Saúde.
10 horas e 48 minutos agora. Em Goiânia, nós voltamos com o Guia de Saúde, que hoje conversa com o Dr. Milton César Moura, ele que é membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, que é o tema do Guia de Saúde de hoje. E uma pergunta chama a atenção aqui, viu, Dr. Milton, e que eu já quero abrir com ela, e depois eu vou também fazer a pergunta do Paulo Elias da Fama, que também enviou a sua pergunta aqui para o Guia de Saúde. A pergunta é da Joanilze de Moraes, de Bela Vista de Goiás. Ela pergunta: por que quando estamos apaixonados ou angustiados, sentimos o famoso aperto no coração? Isso é uma espécie de arritmia? Não necessariamente, mas existe todo um simbolismo em torno do nosso coração, de que ele representa os nossos sentimentos, né? Que a gente sente. Isso tem uma razão de ser. Nós temos, é claro que cientificamente a gente estuda todas essas questões dos sentimentos, que são algo interno à pessoa, né? A gente não consegue compartilhar isso, a não ser que a gente expresse. Mas a gente tem os nossos pensamentos, nós temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas intuições, são aspectos internos das pessoas. E nós temos que estudar isso e valorizar isso, de alguma forma. E esse tipo de sentimentos acabam recrutando uma série de substâncias no nosso organismo que acabam repercutindo também na nossa anatomia, na nossa biologia. E o coração, quando a gente está nesses estados de apaixonado, de raiva, de ódio, de amor, de toda essa gama de sentimentos que nós temos, né, acaba repercutindo também. E hoje em dia nós temos estudado muito essa questão com relação ao problema da doença cardiovascular. Por que as pessoas que são mais irritáveis, que têm mais raiva, que sentem ódio, elas desenvolvem mais placa de colesterol no coração e acabam infartando mais? Então nós temos que começar a dar atenção a isso, aos nossos sentimentos, sim, que isso é importante na nossa vida. Então essa questão que ela colocou de que quando está apaixonada, angustiado, sente um aperto no coração, claro, pode ser apenas uma questão emocional daquele momento que acaba repercutindo, não necessariamente significar uma arritmia, mas que a gente deve valorizar isso no nosso dia a dia, prestando atenção a esses sentimentos, isso a gente deve. Bem, a gente vai então agora à pergunta do Paulo Elias, depois a gente fala um pouco sobre essas questões de tecnologia, sobre todas essas discussões a respeito do assunto, que teve inclusive um evento ontem. Bem, a pergunta aqui do Paulo Elias da Fama: ele está fazendo um tratamento contra o excesso de peso, mas o remédio que o endocrinologista passou está causando taquicardia nele. Ele anda 10 metros, por exemplo, e já fica super cansado. Ele diz que tem sentido medo de continuar com o remédio. O que fazer? O meu conselho imediato é que ele busque um cardiologista da sua confiança para que faça uma avaliação individualizada, para saber se realmente pode ser um efeito colateral da medicação. A gente sabe que normalmente as medicações anti-obesidade, todas elas podem interferir no ritmo do coração, e tem que ser avaliado com muito critério, às vezes até realmente fazendo tirar o uso dessa medicação. Doutor, ontem nós tivemos um evento sobre o assunto, a jornada de atualização em arritmias cardíacas, realizada pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. O que a gente pode trazer de positivo, de discussão desse evento? Isso foi uma preocupação grande da nossa Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, que é a SOBRAC, que é a nossa instituição que está sempre criando essas oportunidades para que os médicos se renovem os seus conhecimentos para oferecer a melhor maneira de abordagem dessas arritmias, dessas patologias com os seus pacientes. Então esse é o foco dos nossos estudos, foi em cima das arritmias, principalmente uma das arritmias que a gente chama de fibrilação atrial, que é uma arritmia específica de uma das cavidades do coração que a gente chama de átrio, em que há riscos de desenvolver uma série de complicações, podendo levar a um derrame, podendo levar a uma parada cardíaca, e também a doença de Chagas, que no nosso meio ainda é uma doença que preocupa pelo risco de morte súbita, né? Então a gente desenvolveu vários estudos na terminologia médica, desenvolvendo esses temas,
para que esses médicos renovem os seus conhecimentos com essas novas informações e ofereçam isso como um avanço para o seu paciente que o procura no consultório. Entre os assuntos também, Chagas. Chagas a gente discutiu bastante, principalmente os aspectos que levam a pessoa a desenvolver morte súbita, porque a doença de Chagas sabidamente leva a uma modificação do coração, da parte elétrica do coração, desenvolvimento de um aumento da cavidade e acaba predispondo à formação de uma arritmia fatal, que a gente chama de taquicardia ventricular e leva ao risco de morte súbita. Muitas vezes essas pessoas têm que ser implantadas algum aparelhinho que a gente chama de marca-passo ou de desfibrilador, justamente para evitar que essas pessoas tenham esta morte súbita. Doutor, como é que estão o avanço tecnológico no que diz respeito ao diagnóstico e até uma pergunta importante que eu acho que nós esquecemos de abordar aqui, o que causa a arritmia? Então, nós temos vários, com relação às causas das arritmias, é um leque muito grande, muito variado. Vai desde hábitos alimentares, como ingestão excessiva de cafeína, de refrigerantes de uma maneira geral, de substâncias que podem provocar um aumento do metabolismo, como energéticos, tratamento anti-obesidade. Então tem uma série de substâncias que podem provocar. E existem as causas genéticas. As pessoas nascem com um nervinho a mais no coração, nascem com uma modificação no seu ventrículo, na anatomia do coração, provocando o que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, que predispõe ao risco de morte súbita. Isso a gente tem prestado muita atenção e enfocado a atletas de alta performance que podem desenvolver esse tipo de alteração e que tem que ser feita uma avaliação precoce dessas alterações antes que ele venha a ter um evento fatal no seu ambiente de trabalho, num campo de futebol ou em qualquer outro local, né? Então, dentre essas causas tem uma gama genéticas, causas hereditárias, causas ambientais, né? E que devem ser avaliados cada caso particularmente. É a pergunta, inclusive, do meu xará, o Bruno Pereira, do setor Bueno. Ele quer saber se a arritmia é hereditária. Ele explica que a esposa dele está grávida, que ele tem arritmia e pergunta se existe o risco de o filho dele ter também. Não existe nenhum fator realmente dito hereditário. Existe uma tendência de pessoas que têm na família determinado tipo de arritmia, os seus descendentes podem vir a apresentar também. Mas isso não é determinado por nenhum gene conhecido, né? Existem alguns casos, como a displasia arritmogênica do ventrículo direito, que é um nome bonitinho para alguns tipos de arritmias que nós temos. Essas sim são sabidamente de origem hereditária, né? Então cada caso tem que ser avaliado particularmente, né? A síndrome de Brugada também, que é um tipo de arritmia causada por uma disfunção hereditária. Síndrome do QT longo, nós temos doenças hereditárias, então tem que ver realmente cada caso em particular para saber se há uma tendência naquela família de ter esse tipo de arritmia. Doutor, para a gente finalizar o Guia de Saúde, o importante é que as pessoas realmente se previnam, procurem um médico e façam um exame. Essa é a ideia fundamental que a gente tem que guardar. As pessoas que estão sedentárias, que querem começar uma atividade física, não comecem sem antes procurar o seu cardiologista de confiança, o seu clínico de confiança para fazer essa avaliação, né? Incentivar sempre a fazer atividade física, sempre a mudarem os seus hábitos de vida, seus hábitos alimentares, não só na prevenção de arritmias cardíacas, mas de prevenção de doenças cardiovasculares de uma forma geral. Hoje em dia, os dados mais recentes mostram que mais de 30% ainda da população morrem por doença cardiovascular. Então, se preocupar com hipertensão arterial, com colesterol, com estresse da vida hoje, que é um fator de risco importante. Então, essa mensagem tem que estar sempre nas mentes das pessoas para que elas se preocupem realmente em fazer o seu check-up. Dr. Milton César Moura, coordenador local da Jornada de Atualização em Arritmias Cardíacas, que aconteceu ontem, membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Muito obrigado por comparecer aqui e conversar no Guia de Saúde desse sábado. Bruno, eu que agradeço a oportunidade e parabéns pela entrevista.
10h58.